Semana passada a gente começou a trabalhar nesse belo Fusquinha do Paulo e eu já consegui adiantar bastante do serviço com a troca dos cabos do acelerador, da embreagem, do kit de reparo do pedal do acelerador. Aproveitamos, trocamos um terminal da direção do lado esquerdo, ajustei a folga na caixa de direção e engraxei a suspensão, que provavelmente não vê a graxa desde o início dos anos 80. Então agora ele está, eu imagino, muito mais suave para rodar. Infelizmente a gente não teve oportunidade de andar ainda. Por quê? Porque eu tenho algumas coisas aqui para fazer ainda. Eu deixei a mangueira, como eu tinha comentado a semana passada, já passada na saída do chassi ali. Eu já puxei essa Balflex aqui, que a gente vai montar um filtro deslocado aqui e vai usar o Balflex até o carburador. Claro que eu não vou montar a mangueira enquanto eu não limpar esse carburador. E aqui eu tenho um carburador que aparentemente passou por algumas pequenas adaptações, como por exemplo a forma que ele está fixado aqui no coletor de admissão. No lugar dele ter aquela porca com M8, ó, eu estou tentando soltar a porca dele aqui, ela praticamente não gira. Agora que ela começou a girar. Então a gente deve estar com tudo aquilo que normalmente você vai encontrar num Fusquinha rastrelo. Não que esse seja um rastrelo, mas esse carburador provavelmente ele passou por alguns problemas aí e ele não foi substituído, tá? Mas a maioria dos Fusquinhas eles acabam tendo um tipo de conserto alternativo, como esse daqui, um prisioneiro fora de medida, uma rosca espanada e assim por diante. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse carburador daí, limpar, e a gente vai ver tudo que a gente pode fazer para melhorá-lo sem trocar nenhuma peça. A Bianca quase me matou quando eu falei sem trocar nenhuma peça. É sem, na verdade, trocar, por exemplo, eixo, borboleta, alguma coisa que você não consiga fazer em casa sem as ferramentas básicas e sem as habilidades básicas que com certeza você tem. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar o carburador, a gente vai desmontar, eu vou limpar. Eu já estou vendo aqui a rosca aonde é o prisioneiro, ela não existe mais. Um pouco de thinner, um pincelzinho. O barulho que vocês estão ouvindo é o compressor, porque assim que eu finalizar a remoção da sujeira mais grossa aqui com o thinner, a gente vai usar ar comprimido dentro de todas as galerias. Pô, Tonela, queria limpar em casa. Thinner você pode comprar. Caso você não tenha compressor, você pode pegar, por exemplo, um WD-40, um Car 80, um desengraxante em spray, alguma coisa assim, e jogar em todas as galerias aí, que você ajuda a deslocar a sujeira. Bom, lavei com thinner, ar comprimido, e o que a gente tem aqui é um corpo de um carburadorzinho um pouco sofrido, com uma rosca de prisioneiro aqui espanada, mas que a gente vai dar uma solução para isso. Mas de resto tá perfeitamente utilizável. Claro que normalmente o carburador não vai ter uma surpresa, ele vai ter várias, e uma das que a gente encontrou aqui é um giclê principal 142, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, sendo que deveria ter um 125. Aqui a gente tem um 55 de lenta, mas o furo dele está aumentado também, então a realidade é que a gente vai trocar todos os giclês por giclês que a gente tenha certeza que estão funcionando bem. Que estão funcionando bem não, que estão com as medidas calibradas, ou seja, eu vou usar giclês novos que o Alan lá da J Carburadores forneceu pra gente. Aqui, pode aproximar, Bianca. Aqui onde a gente tem essa rosca espanada, eu vou aplicar um helicoil. Eu já fiz isso algumas vezes nos vídeos, mas eu acredito que é legal a gente ter a oportunidade de mostrar o procedimento de novo. Então o helicoil é um procedimento que você consegue refazer uma rosca na mesma medida da original. E para isso você precisa fazer o que? Claro, você vai fazer quando a rosca ela foi corrompida, ela está comprometida igual essa daqui. O que a gente vai fazer? O helicoil é um kit que vem uma broca, tá? Um macho numa medida especial, não é um M8, é um macho de helicoil, e o helicoil, que é essa molinha de aço inox, que você vai colocar ela com uma ferramenta especial.
Então a ideia é o que? Você vai criar uma rosca, você vai abrir um furo num tamanho maior, onde esse macho, na medida especial do helicóil, ele seja capaz de refazer uma rosca no passo de 1,25, no caso da rosca M8, que é 1,25, ele vai fazer uma rosca, mas não é M8, é uma rosca um pouco maior. E nessa rosca diferenciada a gente vai conseguir encaixar essa mola que tem uma seção quadrada e que ela vai criar uma rosca tanto na parte externa quanto na parte interna. E o que vai manter ela no lugar basicamente é a própria tensão do material, porque aqui ela está ela está um pouco maior o diâmetro do que o que ela vai ficar. Então quando a ferramenta for colocando ela, a ferramenta vai tensionando essa mola e no momento que você soltar a ferramenta, ela vai tentar expandir de novo, travando na rosca que você tiver na carcaça. Só por curiosidade, a broca que vem no kit helicóil para fazer a rosca M8, ela é 8,40, ou seja, ela vai aumentar o diâmetro do furo para 8,4, para que a gente possa passar o macho do helicóil. Prontinho, então agora a gente vai aplicar o macho helicóil. Lembrando, se você precisar fazer um helicóil, não tenta fazer gambiarra com o macho M9, não tenta fazer nada, porque você vai acabar de destruir. Se você não tem a ferramenta, é preferível você levar em alguém que tenha, para não perder a peça que você está tentando fazer a rosca. Aqui o importante é o macho entrar cortando perpendicular à peça e sem encavalar a rosca que ele já começa a fazer. Como o furo é aberto, fica fácil dos cavacos irem caindo ali para baixo, mas se ela der uma travadinha, você vai dando uma volta assim, só um pouquinho, só alguns graus, que os cavacos eles caem sozinhos. Agora com a rosca feita, você pode pegar a ferramenta de aplicar, que ela parece ser um parafuso numa medida menor do que o M8, tá? Para ela não encavalar na rosca, e aqui na pontinha ela tem um dentinho. Então isso daqui é quase que uma ferramenta que você consegue improvisar, em último caso, com um parafuso que você deu uma esmerilhada. Quando ela começar a rosquear, é um pouco difícil. Depois, se você pegou o fio da rosca certinho, ela vai tranquilamente. Só testando a rosca, ela está perfeita. A única coisa que ainda não foi acabada é que o helicóil ele vem um pouquinho mais comprido do que essa aplicação em particular. Então você tem duas alternativas. A primeira, que eu acho que deveria ter sido a minha escolha inicial, seria ter cortado os fios de rosca antes de ter começado a aplicar o helicóil. Mas mesmo depois que você aplicou, se ele está na medida certa, tem uma ferramentinha que é muito melhor do que essa que eu tenho, que a pontinha dela é como se fosse um chifrinho assim. Então você vai rosqueando, depois você só torce ela ao contrário, ele quebra bem aqui, ó. Bem aqui onde tem essa marquinha. Aqui a gente não vai conseguir quebrar ela desse jeito. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levantar ela aqui, ó, num serviço feio. Vou pôr a mão aqui para não voar na sua cara, Bianca. Prontinho, cortei. Infelizmente, como nem tudo é na TV, igual na TV a cabo, eu deixei um chifrinho levantado aqui. Depois eu vou pegar o outro alicate, ou a Dremel mesmo, e vou tentar fazer um desbaste aqui, para a gente não ficar com essa rebarba. Então agora eu vou pôr um novo prisioneiro aqui, com um pouquinho de trava-rosca, para ele ficar bem assentado no lugar. Agora que a gente já tem um prisioneiro fixo aqui no corpo do carburador, é só a gente fazer a montagem dos componentes novos, e principalmente daqueles que vieram no kit de reparo, como por exemplo a mola
e o diafragma. Giclê de lenta. Giclê principal de 142 para 125. A boia de 38 a 39, desde a parte de baixo dela mais arredondada até o apoio do eixo. E essa daqui ela estava com 32 quando a gente começou. Então dá para imaginar o que 38 agora. Dá para imaginar o que um giclê 142 junto com uma boia no lugar de 38 a 39, estando com 32 e o principal uma arruela embaixo da agulha. Eu gosto de montar com duas. Eu acho que duas arruelas aqui, mais a altura da boia de 38 a 39, que deixam 99% próximo da regulagem da boia ideal. Parafuso da mistura, lembrando que eu só vou encostar ele uma ou duas voltas, tá? Se existisse um número fixo de voltas que fosse a regulagem ideal do parafuso da mistura, ele não seria um parafuso regulável, e sim um giclê. Então aqui você deixa ele solto, somente um fio de rosca. Depois que o motor esquentar, você começa a fechar. Você vai perceber que a marcha lenta sobe, dá uma estabilizada. Quando você virar mais um pouquinho, que ela ameaçar cair, você volta de 1/4 a meia volta e você tem a regulagem da mistura da marcha lenta teoricamente ideal. Pronto, e um carburador montado, agora é só a gente instalar no Fusquinha. Carburador limpinho, montado na posição, mangueira Balflex passada até aqui, e eu acho que não faz sentido a gente manter uma bomba de 40 anos de uso aí, que a qualquer momento pode apresentar um vazamento e colocar toda a história desse Fusquinha a perder. Então o Paulo, conversei com ele e a gente decidiu usar uma bomba nova para evitar, pelo menos para garantir que a gente não vai ter problemas aí pela própria idade dessa bomba. Antes de instalar a bomba, a gente coloca bastante graxa aqui embaixo e depois a instalação é feita da mesma forma que foi a retirada da anterior. Claro que aqui a gente está vencendo a resistência da própria mola interna da bomba, porque o pininho aqui provavelmente ele está no ponto morto quase que superior ali do curso dele. Então você tem que apertar o corpo da bomba um pouquinho para baixo, pelo menos para fixar a primeira porca. A segunda vai mais fácil. Pronto, carburador revisado, bomba de combustível nova, mangueiras Balflex. Agora certamente o Paulo tem muito mais segurança se ele quiser fazer alguma viagem com esse belo Fusquinha. O que a gente vai fazer agora, que a gente está com a parte de alimentação revisada, eu vou retirar o distribuidor daí, dar uma limpada nele rapidamente e a gente vai fazer o mais do que desejado upgrade para um Hot Spark. Bom, eu já dei uma limpada nele. Bianca, mostra o parafuso que prende platinado. Completamente gasto aí por excesso de aperto. A gente precisa, quando vai fazer uma revisão desse tipo, ficar bastante atento ao estado desse parafuso, e numa manutenção preventiva que você estiver fazendo na tua casa, igual a que a gente está fazendo aqui, apesar daqui ser um upgrade, a gente está no conforto aqui de casa, com todas as ferramentas à nossa disposição. Então é o momento que você tem de trocar esse parafuso, e não é procurar um parafuso qualquer na sua caixa de ferramentas e falar, eu vou tentar adaptar um parafuso ou alguma coisa assim. Não, é você usar um parafuso novo para não correr riscos aí desnecessários, nem de espanar a mesa e nem de, numa emergência na estrada, não conseguir soltar porque a cabeça do parafuso está com esse padrão de desgaste. O mais importante na instalação é você não esquecer de aplicar a pasta térmica aqui na superfície de contato com a mesa do distribuidor. Já encaixei o sensor que fica aqui no eixo do distribuidor, e o
outro ponto muito importante é você verificar a integridade, não somente física, mas elétrica, entre a malha de aterramento que liga o corpo do distribuidor com a mesa. E essa daqui está perfeita. O distribuidor já está instalado aqui, tudo certinho. O que eu não vou dizer nem que é uma desvantagem, mas uma característica do Hot Spark que você não tem com o platinado, aqui você precisa da pistola de ponto para fazer o ajuste correto do ponto de ignição. O que não acontece quando você tem o platinado, que você consegue fazer aquele ajuste estático, seja com uma lâmpada, seja com um multímetro, ou seja com o LED do módulo de ignição que a gente fabrica. Aqui a gente tem o fio vermelho que vai no positivo pós-chave e o fio preto que vai no boarding 1 da bobina, que é o chaveamento do platinado. Aqui a bobina foi trocada há poucos dias, praticamente há uma semana, e o Paulo montou ela nessa posição. Eu vou simplesmente respeitar aqui a ligação elétrica. Preventivamente eu vou adiantar um pouco o ponto, que facilita pelo menos a primeira partida, lembrando que a gente não tem gasolina na cuba, vai demorar um pouquinho para ligar, e assim que ele ligar, se ele sustentar uma marcha lenta, a gente espera ele esquentar um pouquinho e faz o ajuste dinâmico do ponto. É por isso que a gente ouve tantas histórias de que a pessoa gosta de mecânica e ela tem uma certa habilidade com mecânica, e coincidentemente o primeiro carro dela foi o Fusquinha, porque o Fusquinha é uma máquina muito amigável na questão das regulagens ou na questão dos ajustes. Vocês viram que a gente perdeu praticamente uma tarde. Eu consegui tornar o volante muito mais firme do que ele estava, simplesmente tirando a folga do parafuso da caixa de direção. Eu consegui tornar a suspensão muito mais macia, engraxando. Eu consegui dar uma boa regulada no motor, tá? E simplesmente usando todos aqueles parâmetros e todos aqueles procedimentos que a gente está cansado de apresentar para vocês nos vídeos. E o Fusquinha ficou uma maravilha, tá muito macio, bastante silencioso, mesmo que às vezes você só vá fazer uma regulagem de rotina. A grande diferença que você percebe no funcionamento do motor é o silêncio, porque às vezes o ponto tá fora, o platinado tá mal ajustado e o motor acaba naturalmente ficando um pouco mais barulhento. E aqui no caso a gente estava com um giclê muito grande, um 142, e agora com a redução, além de mais silencioso, ele vai ficar muito mais econômico da mesma forma. Estou em terceira, completamente macio. O Fusquinha fez a curva aí a 30 por hora. E graças ao câmbio 835, e por isso que ele é um dos meus preferidos, você consegue ter uma retomada desde de 20, 30 km por hora, ele já responde muito bem.
A Bianca comentou comigo que no momento que a gente saiu na pista de testes ali, ela percebeu do lado de fora do carro uma falhada. Eu percebi de dentro não somente uma falhada, mas cada vez que eu colocava carga no motor, que eu afundava o pedal com mais determinação, eu percebia ele falhando. Então aqui a gente vai fazer um diagnóstico por exclusão. Tá? O que a gente já fez? Todo o sistema de alimentação, ele está com gasolina Podium, ele está com gasolina com certeza boa. O que já foi feito aqui pelo Paulo antes dele trazer para cá? Ele já tinha trocado platinado, condensador, bobina e velas. Como é que faz para você isolar se uma falha no funcionamento do motor ela está relacionada ao carburador ou ela está relacionada à parte da ignição? Uma das formas, pela minha experiência, é você perceber se essa falha ela é sensível à carga. Então, por exemplo, o motor ele não para ligado de jeito nenhum. Você pode ter, hipoteticamente, um circuito de lenta com problema. Ah, Tonela, ele não para ligado, mas como é que você sabe que pode ser o carburador? Se você conseguir dar a partida, acelerar, e quando você está andando com o carro em média e alta rotação, ele funciona perfeitamente bem. Você pega uma subida, você reduz a marcha, ele funciona perfeitamente bem com força, você consegue quase que excluir um problema na ignição. Tá? Você pode atribuir a maioria das possibilidades para uma falha no circuito de lenta. Da mesma forma, se você tem um circuito de lenta trabalhando bem, um motor amarrado em alta rotação, você pode ter um nível da boia muito baixo, você pode ter um giclê errado, menor do que o necessário ou parcialmente entupido. Quando que você vai atribuir uma falha intermitente à parte de ignição? Você vai normalmente fazer essa associação no momento que a tua falha ela não for vinculada a uma rotação específica, ela não for vinculada a uma velocidade do motor, e sim a carga. Então ele pode funcionar perfeitamente bem a 1000 RPM se ele não tiver carga. Se você tiver numa subida a 1000 RPM em primeira, ele não vai ter força. Você pode estar a 3000 RPM no plano com o carro, 4000 RPM, ele funciona perfeitamente. Você pegou uma subida a 3000 RPM, ele perde a força, fica e é um sintoma muito parecido quando começa a acabar a gasolina no carburador. Não é que ele somente fica fraco, ele fica como se a gasolina tivesse acabando, que é mais ou menos o sintoma que a gente teve ali. Depois que a Bianca embarcou no Fusquinha de novo, e com o motor quente, a gente percebeu que a folga, a falha ficou um pouquinho mais pronunciada. Então, para você começar o diagnóstico, você chegou numa bifurcação, você tem a possibilidade de ir para o sistema de alimentação ou para a parte da ignição. A gente escolheu a ignição pelos motivos que eu já relacionei, tá? E agora, por exclusão, bobina foi trocada, platinado, condensador tinham sido trocados, a gente modificou para o Hot Spark, que está funcionando perfeitamente, porque um Hot Spark com problema ele não dá nem sinal de vida. O rotor também foi trocado, velas tinham sido trocadas. Por exclusão faltou o que? Faltou cabos de vela e faltou a tampa do distribuidor. Eu aposto nos cabos de vela, primeiro porque eles são originais ainda, e isso não é nenhum motivo de orgulho, não é nenhum motivo de, olha, a qualidade do produto original, não. Isso daí é vamos dizer, a falta de manutenção preventiva que a dona original do Fusquinha acabou tendo. Por quê? Porque roda tranquilamente, roda devagar, não exige muito do Fusquinha, e o Fusquinha acaba funcionando não a 100% da capacidade dele, a 40%, 50%, mas atendia ela perfeitamente. E, Tonela, vamos medir os cabos de vela? Não tem como você medir. Por quê? Dois motivos. Primeiro, o cabo de vela aqui não é supressivo, ele é um cabo direto. Tá? Ele é um cabo direto, um cabinho de cobre. E segundo, porque o tipo de falha que esse intermitente que a gente está tendo não é um cabo interrompido, que a gente poderia colocar o multímetro na escala de continuidade e constatar que existe continuidade daqui até a vela. O nosso grande problema aqui, ele está relacionado
a isolação do cabo. Com o passar dos anos aí, quando eu falo passar dos anos, a gente tem 40 anos de ressecamento aí na isolação dos cabos. Então, dependendo da carga que você coloca no motor, a alta tensão ela acaba encontrando uma saída por aqui. É como se você tivesse um encanamento muito velho, uma mangueira de jardim muito ressecada. Ela funciona perfeitamente quando você obstrui a ponta dela para você ter um jato de água com um pouquinho mais de pressão. Você percebe todos os furinhos que tem na mangueira e você não consegue pressurizar, por assim dizer, a água. Então a gente vai apostar aqui na questão dos cabos de vela. Prontinho, agora com os cabos de vela trocados, a gente em qualquer situação de carga, e por isso que a gente está fazendo teste numa subida e não na pista de testes, estou forçando ele agora em segunda, praticamente sem acelerar, afundo o pé e ele responde perfeitamente. Então, às vezes acontece de você não acertar no diagnóstico na primeira tentativa, da mesma forma que a gente fez, ainda que seja uma coisa quase que padronizada, vamos dizer assim, a sequência de intervenções que você vai fazer ali, válvulas, ignição e carburação, às vezes acaba, dependendo do histórico do carro, passando alguma coisa despercebida. Felizmente agora, na segunda tentativa, a gente solucionou o problema trocando os cabos de vela. Bom, solucionado na segunda tentativa com a troca dos cabos, o Fusquinha agora sim, ele tá uma máquina em 100% aí de eficiência. Infelizmente a gente terminou os reparos mecânicos desse Fusquinha, que certamente é um Fusquinha bastante diferenciado. Bianca, esse Fusquinha vai embora? Ainda não. Vamos dar um jeito dele ficar mais uma semana aqui? Vamos. Pelo menos uma semana? Então vamos ver o que dá pra gente fazer para ele ficar mais um pouco aqui. Que tal se eu fizer isso aqui, ó? E se eu fizer isso? Prontinho. Eu acho que agora a gente já tem alguma coisa para se distrair. E Portela, o que você acha de levar um desses pedacinhos para você? Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e até a semana que vem, continuando nesse belo Fusquinha do Paulo.